Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos retomando agora o estudo do livro Buriti mais Ciências para o quinto ano. Estamos na unidade 1, Recursos Naturais e Meio Ambiente. Vamos começar hoje o estudo do capítulo 2, Propriedades Físicas dos Materiais. Mas antes de começarmos o capítulo 2, que tal fazermos uma breve revisão do capítulo 1? Vimos no capítulo 1 que o ser humano encontra na natureza recursos naturais como o solo, energia solar, os minérios, a água, as plantas e os animais. O ser humano utiliza esses recursos naturais para produzir energia, para a alimentação e como matéria-prima para fabricar produtos. Vimos também que existem recursos não renováveis e recursos renováveis. Os recursos não renováveis podem acabar. Os recursos renováveis não se esgotam e podem ser renovados na natureza. Exemplos de recursos renováveis: o vento, energia solar, água e vegetação. Exemplos de recursos não renováveis: gás natural, petróleo, ferro, ouro, cobre, prata e carvão mineral. Vamos iniciar agora o estudo do capítulo 2. Todos esses materiais citados no capítulo 1, os renováveis e os não renováveis, possuem características específicas, ou seja, são formados por elementos químicos diferentes. E essa diferença possibilita diferentes materiais serem utilizados para diferentes finalidades. Devo alertar que, para o melhor entendimento desse conteúdo, é necessário realizar experiências científicas práticas. Não sendo possível, vamos abordar aqui a parte teórica. Vamos começar pela característica densidade. Observe a imagem da balança. Perceba que o volume do algodão é maior que o volume do ferro. Entretanto, ambos possuem 100 gramas. Dessa forma, podemos entender que os elementos químicos que formam o ferro são mais densos, ou seja, eles estão mais aglutinados. Vamos comparar a densidade de 3 materiais: água, ferro e isopor. O ferro possui mais densidade do que a água, portanto, ele afunda na água. O isopor possui menor densidade que a água, portanto, ele flutua na água. Cada material possui uma medida de densidade. Conhecendo a medida de densidade de cada material, é possível escolher com qual material é melhor fabricar um determinado produto. Vamos refletir agora sobre outra característica dos materiais: resistência. Para entender a resistência, eu vou utilizar o mesmo exemplo do slide anterior. Você prefere fazer um navio de isopor, que é menos denso
que é a água e, portanto, flutua, ou fazer um navio de aço ou de ferro? Provavelmente, a resposta é fazer de aço ou de ferro, porque esses materiais são mais resistentes. Imagine um navio feito de isopor. A primeira grande onda que acertar o navio vai quebrá-lo ao meio, pois o isopor não possui a propriedade da resistência ou da tenacidade. No exemplo, vemos uma estrutura de telhado feita de aço, pois o aço é resistente e aguenta o peso da telha, da chuva e do vento. Vamos analisar agora a propriedade do material chamada elasticidade. Elasticidade é uma propriedade do material que, quando esse material sofre uma pressão de uma força, ele pode esticar ou encolher, e após a força deixar de fazer pressão, esse material retorna para o tamanho normal, sem alterar suas características. Vamos ver um exemplo prático disso. Observe este equipamento. Ele funciona como uma mola de borracha e é colocado embaixo de grandes pontes ou grandes estruturas de prédios. Esse equipamento tem a função de amortecer impactos na estrutura. Quando ocorre um terremoto ou um vento forte, a estrutura do prédio ou da ponte balança. Essa mola que está embaixo, por possuir uma propriedade elástica, amortece o balanço do prédio ou da ponte, evitando que o prédio ou a ponte rache ao meio. Quando o vento ou terremoto acaba, a borracha volta para sua forma inicial e fica aguardando novo movimento para que possa amortecer novamente o impacto. A propriedade do material que vamos estudar agora é a dureza. A dureza está relacionada ao quanto é difícil riscar a superfície de um material. Vamos entender isso na prática. O texto traz o exemplo do grafite, que é um mineral encontrado na natureza e que, por ter uma baixa medida de dureza, pode ser desgastado quando entra em contato com o papel. E nós utilizamos o grafite para escrever. Outro exemplo de dureza que podemos observar é do diamante, que é o material com maior dureza que existe. E por isso é utilizado para fazer lâminas de corte de ferro, de aço e de rochas. O diamante risca a superfície dos outros materiais, mas a superfície dos outros materiais não riscam o diamante. Outro material que possui baixa dureza é o giz, que o professor usa na sala de aula. Esse material é encontrado na natureza e com ele é fabricado o giz que, quando entra em contato com a madeira da lousa, se desgasta, porque tem menor dureza do que a madeira. Vamos ver agora a propriedade material conhecida como magnetismo. Acredito que você já viu um ímã e percebeu que ele atrai outros materiais. Mas como podemos perceber um produto que utiliza essa característica de magnetismo?
Eu vou tentar dar um exemplo. Nas corridas de Fórmula 1, é comum acontecer acidentes entre carros que batem e quebram. Quando isso acontece, partes metálicas dos carros se espalham pela pista. É necessário fazer a limpeza da pista para que essas pequenas peças metálicas dos carros não causem mais acidentes. E é aí que entra a vassoura magnética. Uma vassoura feita com ímãs, que atrai, através do magnetismo, os pequenos pedaços de metal, como parafusos e outras peças. Esse é um exemplo prático de como podemos criar produtos específicos, aproveitando as propriedades físicas dos materiais. Vamos falar agora sobre a condutibilidade elétrica. A energia elétrica, que é fabricada nas usinas, precisa ser levada da usina até a tomada da sua casa. Alguns materiais possuem melhores características em sua formação para carregar essa energia elétrica. Se você quiser fazer com que a energia elétrica vá de um lugar para o outro, você precisa de uma espécie de ponte ou uma rua. Mas esse caminho precisa ser feito de um material específico, um material que possua condutibilidade elétrica. O livro traz o exemplo do cobre como um bom condutor elétrico, mas o ouro é o material que possui maior condutibilidade elétrica. E é por isso que ele é utilizado para fabricar peças de computadores quânticos, que precisam de uma rápida condução de energia. Mas se você quiser impedir a passagem da energia, basta colocar uma borracha no caminho. A característica da borracha é de impedir a passagem da energia elétrica. A última propriedade do material que vamos estudar é a condutibilidade térmica. Eu vou utilizar um exemplo parecido com o anterior. O calor é melhor transmitido por alguns materiais e pouco transmitido por outros materiais. Por exemplo, a panela da imagem é feita de metal, porque o metal é um bom condutor de energia térmica, calor, e isso facilita no cozimento dos alimentos. Mas o cabo da panela é feito de madeira, que é um material com pouca condutibilidade térmica, ou seja, demora mais para o calor da panela esquentar o cabo, e assim você consegue segurar a panela pelo cabo de madeira, mas não consegue segurar a panela pela parte metálica. Outro exemplo que posso citar são os sistemas de aquecimento de casas em regiões muito frias. Nesses sistemas, espalha-se pela casa encanamentos de cobre, pelos quais passa um vapor quente. Esses tubos de metal conduzem o calor por todo o circuito de canos, esquentando o ambiente da casa. Vamos fazer agora o resumo do capítulo. Os materiais naturais são encontrados na natureza, e os materiais artificiais são criados pelo homem, como
o plástico. Cada material possui uma característica ou propriedade específica. Conhecendo essas características, podemos produzir objetos para nosso uso. Estudamos nesse capítulo as propriedades densidade, resistência, dureza, magnetismo, elasticidade, condutibilidade elétrica e condutibilidade térmica. E aí, conseguiu entender esse capítulo do livro? Agora, dá um like nesse vídeo. Deixe um comentário dizendo se gostou ou não gostou. Inscreva-se no meu canal do YouTube e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!